Boketov, Haverins, Sahurai Tovim, Oerev Tov, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a hora seja que você está vendo esse vídeo. Meus amigos, nós temos aqui a nossa nova paraxá, tá? Paraxá de Kitsá, tá bom? Pessoal, essa é uma paraxá, essa porção de hoje, a de segunda e de terça são duas porções enormes, tá? Essa porção contém aqui a famosa sobre o bezerro de ouro, tá? Quando ali o povo pega e faz o bezerro de ouro, tá? Então nós temos muita coisa aqui interessante para falar sobre essa porção, tá bom? Para você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Estamos fazendo aqui as leituras da Torá, tá? Todos os dias, cada semana nós temos uma porção, tá? E aqui nós fazemos a leitura dessa porção. Nós estamos aqui na paraxá de Kitsá, iniciando ela hoje, tá bom? Aqui no canal tá cheio de playlist aí com todas as paraxás lá de Lehá, tá? E nós fazemos as leituras aqui diretamente do Rumash, tá? Diretamente aqui do hebraico, tá bom? E com a tradução para o português aqui. Amigos, sem mais delongas, vamos começar. Como eu disse, é uma porção bem comprida, tá? Então vamos, ao decorrer aqui da leitura, tentar trazer o máximo de informação para nós aqui nesse dia. Então vamos lá, estamos aqui no livro de Êxodo, tá? Vamos começar aqui a paraxá Kitsá, tá bom? E vamos falando aqui do segundo nós vamos ler. Então o versículo 11, ele começa assim: Vai da Adonai el Moshe lemo Kitsá et rishov Roshi Bnei Israel. Deus falou a Moisés dizendo: Quando você levantar a soma dos filhos de Israel para determinar seu número, conte-os, deixando cada homem dar a Deus uma expiação por sua alma. Eles não serão atingidos pela praga quando forem contados. Isso é o que eles devem dar. Tudo aquele incluído na contagem. Meio shekel de acordo com o shekel santificado, de modo que um shekel corresponda a 20 gerás. Metade do shekel deve ser dado como uma contribuição a Deus. Todos que passarem pela contagem de 20 anos de idade para cima darão essa contribuição a Deus. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá. De meio shekel para dar a oferenda a Deus, para expiar por suas almas. Você pegará a prata de expiação dos filhos de Israel e a usará para o serviço da tenda da reunião. Ela será para os filhos de Israel uma lembrança diante de Deus para expiar por suas almas. Então vamos pegar já esse começo aqui e vamos falar um pouquinho, meus amigos. Então Deus ordena aqui para Moisés para ele fazer a soma, né, do Bnei Israel, a soma dos filhos de Israel. E ele devia contar ali, tá? Só que essa conta, ela não poderia ser feita fisicamente. Quando eu digo fisicamente, é você contar as pessoas, tá? Abrindo aqui entre parênteses aqui, na Torá, Deus proíbe que se conte pessoas individualmente, tá? Na verdade, há toda uma lei dentro aqui da Torá, como nós estamos vendo, ela vai se prolongar até a chegada do templo, tá? Esse assunto aqui ele é muito profundo. Se nós fôssemos pegar só para falar sobre essa questão da contagem aqui, nós iríamos ficar aqui o dia todo falando, tá bom? Então vou dar uma resumida. Durante todo o reinado de Israel, né, Deus proibiu que se contasse as pessoas. Então ele usava de objetos para fazer essa contagem. Então Deus ordena aqui que cada pessoa ela usasse uma moeda. E assim Deus ordenou que Moshe contasse as pessoas, né, o Bnei Israel, pelas moedas, tá?
Rashi ele comenta assim, ó. É, porque Deus fala, né? Eles não serão atingidos pela praga quando forem contados. Olha que profundo. Porque o mal olhado, né, o Ainará, tem poder sobre as coisas contadas. E isso provoca uma praga, conforme nós encontramos na própria história lá do rei Davi. Né? Se nós formos ler no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, verso 1 ali em diante, nós vamos ver a história, né? Que Davi ali, ele manda contar os filhos de Israel. Agora eu não lembro o nome do profeta que estava ali, e ele pede para contar, né, os filhos de Israel. E nisso o que acontece? Davi havia se esquecido que não se pode contar. E, inclusive o próprio ali, o profeta fala para ele, né, Senhor, realmente faça isso. Davi vai e pede, faça. E Deus vai e fala para Davi no outro dia que ele fez um mal, que ele não poderia. E Deus dá três escolhas para ele, porque é inevitável, tá? Deus dá três escolhas para Davi. Fala, ou vocês vão ter 3 anos de fome, ou durante 3 anos vocês vão ser perseguidos pelos seus inimigos, ou vocês vão ter 3 anos de peste, tá? Então nós vemos o quão grande é ruim, tá? Você fazer contagem. Por isso que nós hoje, né, o povo judeu em si, não conta dinheiro, não conta nada, não sai contando 2, 3, 4, 5 filhos, não se conta, tá? Porque a própria Torá diz, como eu acabei de ler aqui para vocês, isso é o que eles não serão atingidos pela praga quando forem contados, tá? Deus fala aqui da questão de um meio shekel. Meio shekel não é nenhuma. Existe o shekel, que no caso aqui seria uma moeda, e no caso aqui é um meio shekel. O que Rashi ele comenta? Pelo peso de shekel que eu fixei para você pesar os shekalim sagrados, como os shekalim mencionados na seção que trata das avaliações de pessoas. Isso aqui vai estar lá no livro de Levítico para frente, né? Aí ele fala aqui que, na verdade, Deus ele mostrou para Moisés uma moeda de fogo pequena, tá? De meio shekel. Por quê? Nós vemos aqui que no versículo 15 Deus fala assim: o rico não aumentará e o pobre não diminuirá de meio shekel para dar a oferenda a Deus para expiar por suas almas. Ou seja, antes de mais nada, eu tenho que passar para vocês aqui, tá? Esse vídeo ele vai ficar um pouco comprido, é inevitável. Que a Torá ela não está em ordem cronológica, tá? Essa contagem aqui, ela vai ser feita após o pecado do bezerro de ouro, tá? Que foi a partir dessa contagem que Deus faz ali recolhe, né, o ouro, prata do povo, bronze, para poder construir o Mishkan, construir o tabernáculo. Então, toda a sessão que nós demos lá de Tetzaveh, né, de Terumá, Tetzaveh, que fala da construção do tabernáculo, das roupas sacerdotais, das peças ali do tabernáculo, ela acontece posterior ao que vai acontecer agora, que no caso é o pecado do bezerro de ouro. E após ali a morte de muitos dos Yehudim, né, que estavam ali, Deus pede para ser contado novamente, tá? Para ver quanto do povo de Israel havia sobrado. Meus amigos, como eu digo, esse assunto aqui ele é muito extenso, ele é muito profundo, tá? Então vamos lá. Eu vou ler um comentário de Irache aqui, para nós nos aprofundarmos sobre essa questão. Porque ela é o começo da nossa paraxá, e o nome da paraxá tem tudo a ver, né, com o decorrer da paraxá, tá? O versículo 15 fala assim para Deus espiar por suas almas, como eu disse, ou seja, ele fala que o pobre não ficará mais pobre, nem o rico ficará
né, aumentará a sua riqueza, porque era uma metade de um shekel, tá? Rashi ele fala assim, para que não haja uma praga de contagem. Deus deu a entender a eles acerca de 3 contribuições, porque a expressão uma contribuição a Deus está escrita aqui 3 vezes, tá? Ou seja, Rashi está comentando que, na verdade, aqui nós estamos lendo, vai falar sobre 3 vezes de contribuição. A primeira vez é em relação à contribuição da prata utilizada para as bases do tabernáculo, tá? Porque Moshe os contou quando eles começaram a fazer a doação para o tabernáculo, todos deram o valor de meio shekel, perfazendo 100 kikar, conforme está dito, tá? E a prata do censo da comunidade foi de 100 kikar. A base de prata foram feitas a partir dessa doação, como está dito, 100 kikar de pratas. A segunda contribuição foi coletada através da contagem que Moisés contou após o tabernáculo ter sido erguido. Esta é a contagem mencionada no início do livro aqui, no livro de Números, tá? Que na verdade é o livro de Bar-Midebá. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, para essa contribuição, todos deram meio shekel, destinado para comprar de sacrifícios comunitários a cada ano. O rico e o pobre igualaram-se nelas. Acerca dessa contribuição está dito, para a expiação de suas almas, porque o sacrifício vem da expiação. Então, o que acontece? A segunda parte da contagem, né, que se fala aqui, da contribuição, já foi pós a construção do tabernáculo, tá? E daqui se tira a contribuição desse meio shekel para que ele viesse a acumular e viesse a oferecer de sacrifício comunitário, né, para todas as pessoas que não tinham a condição, ou seja, para que todos ficassem em termos de igualdade aqui, tá? Nós temos a terceira que também é chamada de contribuição do tabernáculo, como está dito, todos que doarem prata e cobre, tá? Isso aqui está lá em Êxodo 35, 24, que ainda vamos ler. Nessa contribuição, nem todos deram a mesma quantia, mas cada um deu de acordo com o seu coração inspirou ao dar, que na contribuição para a construção do Mishkan inteiro. Então, nós temos aqui 3 contagens, tá? Se nós fôssemos parar aqui para ler todos os comentários de Rashi, nós iríamos, né, o dia todo. Então, só resumindo essa questão da contagem aqui, meus amigos, né? Se diz assim, por quê? Foi após o pecado do bezerro. Disse assim, tem um Midrash que ele conta que é semelhante a um pastor que depois de um dono de ovelhas que ele havia perdido muitas ovelhas através de uma praga e ele pede para os seus pastores contarem e trazerem a soma para ele. Ou seja, Deus estava tendo aqui o maior cuidado possível porque havia morrido muito do povo na praga ali após o bezerro de ouro. Aí você pode perguntar, tá, Mauri, mas Deus não sabia o número da contagem dos povos de Israel? Ele sabia. Por isso ele pede para Moisés contá-los a partir do meio shekel, para que Moisés tivesse a noção da soma do povo, tá? E Deus fala, não conte, porque através da contagem se pode vir pragas, tá? Então daqui nós tiramos o costume de não contarmos nada. Nós não contamos dinheiro, não contamos moeda, tá? Não contamos filhos, nós não contamos pessoas, tá? Porque isso está na Torá. É a Inará, você acaba trazendo um mal olhado, né? E não é só essa passagem. Como disse lá, como falei, em Samuel, lá no capítulo 2, versículo 24, no 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1 em diante, tem essa questão, quando Davi vai contar o povo. É só você pegar ele lá. Ou seja, Deus fala, essa é uma praga que vem através da contagem, tá? E se você ler o texto lá direitinho de Samuel, Davi estava preocupado para saber o número que o povo de Israel iria crescer, tá? É aquela velha história que eu sempre conto aqui. Deus não está preocupado com quantidade. Se Deus estivesse preocupado com quantidade, ele tinha escolhido todos os povos do mundo
para serem mensageiros da sua palavra. E não é o que ele fez. Ele pegou o povo judeu, que era o menor povo, tá? Inclusive ainda hoje, só que ele procurava qualidade nas pessoas, né? Hoje no mundo, tudo é volume. Tudo é volume. É quantidade de likes, é quantidade de visualização, porque é isso que traz a atenção das pessoas, tá? Só que Deus, ele vai sempre, como eu sempre digo aqui, Deus está sempre contra o progresso, mas eu não digo o progresso tecnológico, o progresso científico, tá? Ele está sempre contra o progresso, aquele tipo de progresso que não traz crescimento, evolução nenhuma para o ser humano, tá? Então, é como diz o Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Essa questão de quantos números, quantos likes, quantas milhões de visualização. Tá, mas e a qualidade? Tá? Vocês me desculpem aqui se eu tiver me extrapolando sobre o assunto, mas é assim, o que você vê que tem mais visualização hoje na internet são coisas são banais. São coisas que não trazem edificação nenhuma para a nossa vida. Tá? Você vai ver, é uma coisa engraçada. Se não é uma coisa engraçada, é uma coisa desinformativa. Se não é uma coisa pejorativa. Se não é uma coisa apelativa do apelo sexual. Tá? Então, quando se tem algo verdadeiramente que é para trazer à tona da sua raiz, da sua Neshama para fora, você se tornar uma pessoa melhor, não tem visualização. Por quê? Porque tudo que nos envolve, tudo que nos cerca, é sobre a questão da quantidade. Tá? Hoje em dia, esse é muito apelativo pela questão do emocional. Então, você faz uma pregação muito emocional, as pessoas elas acabam, porque na verdade, no fundo, a Neshama dela, ela clama por Deus, porque é a parte de nós ainda que ela é extremamente ligada com Deus, faz parte de Deus. Então, se você vê algo, tá, eu digo assim, muito emocional, então é natural que aquilo chame a atenção, só que não prevalece, ela não dura muito tempo, é como se fosse aquele verdadeiro fogo de palha, né? Queima ali intensamente, mas depois ela vai se apagando, porque sempre necessita de mais. E nós vemos aqui na Torá que não é esse o caso. Não é esse o caso. Deus está procurando aqui qualidade. Se Deus tivesse preocupado aqui com quantidade, ele não tinha, como nós vamos ver na frente, né? Através da praga ali, muitos dos judeus morreram. Não. Vamos compreender aqui. Então, vamos dar por terminada essa questão dos shekels. Tá? Então Deus iria fazer uma contagem para o povo aqui, não pelo povo, mandando Moisés contar as moedas de doação, pelas moedas, eles saberiam. Tá? Tem mais um detalhe aqui que Deus fala assim no versículo 14 anterior aqui: todos que passaram pela contagem de 20 anos de idade para cima darão essa contribuição a Deus. Daqui nós entendemos o quê? Que a Torá ensina, né, Rashi comenta, que ninguém com menos de 20 anos de idade seria convocado para o exército, seria contado entre os homens. Ou seja, aquela questão da contagem era a partir dos 20 anos. Ou seja, pessoas com menos anos não poderiam adentrar ao exército. Tá bom? Vamos dar continuidade na nossa leitura. Nós paramos aqui, então, no versículo 16, tá? Que Deus fala: você pegará a prata de expiação dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda da reunião. Tá? Versículo 17 diz assim: Deus falou a Moshe dizendo: faça um lavatório de cobre e sua base de cobre para lavar, coloque entre o altar e a tenda da reunião e encha-o com água. Arão e seus filhos devem lavar suas mãos e seus pés nele. Quando entrarem na tenda da reunião, eles devem se lavar com água, caso contrário morrerão. Ou se aproximarem do altar para realizar o serviço apresentando uma oferenda de fogo a Deus. Eles devem lavar as suas mãos e pés, pela segunda vez, né? Para não morrerem. Isso será para eles uma lei para sempre. A eles e seus descendentes por todas as gerações, tá?
Então nós vemos aqui que parte dessa contribuição foi para construir um lavatório, tá? Eu vou deixar aqui, é esse aqui do lado que eu estou deixando para vocês aqui, tá bom? Esse lavatório, ele seria de bronze, para que toda vez quando Aharon e os seus filhos viessem a fazer o serviço ali no Mishkan, eles se lavassem, tá? Não só as mãos, como os pés também, tá? Como nós lemos aqui. Dessa maneira eles não morreriam, tá? Eles acabariam não morrendo. Eu queria me aprofundar, verdadeiramente eu queria muito me aprofundar sobre cada assunto aqui, tá? Só que eu não quero que esses vídeos ficam ou mais de 1 hora, quase 2 horas. Até para fazer a edição deles ficam bem mais complicado, mas a questão, meus amigos, aqui desse lavatório, ela é muito profunda, tá? Muito se reclamava do povo judeu sobre a questão de eles sempre estarem se lavando, tomando banho. Isso na idade média mesmo, tá? Eu vou chegar lá. Então, nós adentramos aqui nessa questão que a lavagem não é só espiritual, ela parte do físico, tá? A impureza, ela é física, tá? Eu sei que tem um famoso ditado aí, eu não vou usar o termo ditado, né? Porque acaba se tornando um pejorativo para quem acredita, que fala assim, não é o que entra no homem contamina, mas é o que sai, né? Tem uma figura aí que ele disse isso, né? Diz que ele disse isso, né? Mas é isso que eu acho interessante. Se o próprio livro que serviu como base para esse livro, ou para essa pessoa dizer isso, fala dessa questão de você tomar cuidado, até na questão física mesmo, para que você não venha morrer, lá na frente essa pessoa ela muda todo esse conceito, trazendo à tona na mente das pessoas que elas não precisam se preocupar com isso. Só que é engraçado que todo fato pós isso ou antes disso não condiz com aquilo que essa pessoa diz. Nós conhecemos a praga que atingiu, né, a Europa, quase dizimando a Europa toda lá por causa da questão da peste negra, né? Dos ratos ali. E talvez muitos não saibam, mas é só pesquisar isso direitinho que vocês vão saber que o povo que menos foi atingido na Europa por causa dessa praga foram os judeus. Por quê? Porque eles sempre tiveram esse costume de estar se lavando muitas das vezes. Vou comer, lava a mão, saía, voltava, ou tomava um banho, se lavava, tá? E nós sabemos que a peste negra se deu ali para a questão do rato, também por causa da higiene, porque as pessoas não se limpavam direito, tá? E isso acabou não atingindo ali o povo judeu. E acabaram culpando os judeus por causa disso. Então entendam bem, quando você observa os preceitos de Deus, você acaba observando os preceitos de Deus, ele te livra das pragas, né? Nós começamos aqui o começo da contagem da Torá, em relação ao Mexequel, Deus falando para não contar, que você vai se livrar da Yainará, da praga. E aqui nós adentramos uma questão também física e ritual ao mesmo tempo, de impureza. Tá? E o povo na Europa acabou criticando os judeus, tanto que teve toda a questão da expulsão deles, porque eles não foram atingidos. Se tivesse seguindo os mandamentos de Deus, não teriam sido tanto atingida. Essa praga, gente, quase ela devastou, tá, a Europa. Eu não sou aqui perito em história, tá? Eu tenho um conhecimento, acho que básico, como todo mundo tem. Eu só procuro me aprofundar no assunto quando eu fico sabendo, tá bom? Então nós temos essa questão. E Deus faz aqui, né, que eles devem se lavar, ou seja, Deus fala 2 vezes aqui sobre a questão de lavar as mãos e os pés, né? E para que eles não venham a morrer, tá? Como eu digo, isso aqui vai estar sendo empurrado mais para frente, que isso aqui vai ter um acontecimento aqui na Torá, que vai falar justamente sobre essa questão. Eles estavam adentrando dentro do pátio, tá? Rashi ele até comenta aqui, eu acabei não lendo, mas como eu já havia lido, Rashi ele comenta que isso não era só dentro do tabernáculo, era fora do tabernáculo, no pátio também. Que se eles não se lavassem, eles morreriam. Então você tinha o pátio, onde era feita ali as oferendas. Você tinha dentro lá do mexicão, onde estava o Kodesh, Kodashim, o Santo dos Santos. Isso começava aqui no pátio e ia para lá para dentro, ou seja,
Você está na presença de Deus, você tem que estar, gente, é normal, você tem que estar, se você está oferecendo um serviço a Deus, prestando algo para Deus, vocês têm que estar na melhor condição possível. Eu não estou dizendo para você que Deus não vai ouvir uma pessoa que está suja, Deus vai ouvir, mas aqui no caso é uma pessoa que está tomando um cargo, ele está tomando uma posição dentro da obra ali de Deus, tá? E diz assim, como eu falei para vocês, né? Lechem Ruká, ou seja, é uma lei, tá? Olam, é uma lei para sempre, tá? Lechem para vocês é uma lei, tá? Ruká, Olam, ou seja, é uma lei para sempre, tá? O português aqui ele fala que é uma lei para sempre, será uma lei para sempre. A ele, começa por ele, aos seus descendentes e por todas as gerações futuras. Então, se uma figura do nada aparece e vem falando para você, não, o que mais importa não é o que você faz para o exterior, é o que está no interior. Legal, só que você não deve invalidar uma coisa por causa de outra. As duas têm que andar em acordo. Porque, gente, é óbvio, se você comer uma coisa que está com veneno, você vai passar mal e pode correr o risco de morrer. Não tem lógica. Se você quer dar uma lição para uma pessoa sobre isso, você é igual uma criança, sabe? Você vai pegar uma criança, você vai instruir ela, você não vai falar para a criança isso daí. Você vai falar, cuidado, não aceite comida de estranhos, não pegue bala de estranhos. Você não sabe. É engraçado como uma pessoa ela aplica na sua vida que tem um filho, mas ela pega o texto ali deturpado, né, dessa pessoa que disse isso e pega e aplica isso como falando, tá vendo? O que mais é importante, esquecendo totalmente o vital, que é a parte da porta de entrada. Entendedores entenderão o que eu estou querendo dizer aqui. Então, como é que pode uma pessoa se dizer tão santa, tão kadosh, não explicar o conceito correto? Vamos dar continuidade aqui. Então, nós paramos aqui na questão que essa é uma lei eterna, ela não vai mudar. Tá? Queira ou você não queira, está escrito que ela não iria mudar. Tá? Vamos lá, versículo 22. Deus falou a Moshe dizendo, você deve pegar para si as especiarias, tá? 500 de mirra pura, canela aromática, metade dessa porção de 250, cana aromática, 250, 500 de cássia, de acordo com o shekel santificado, e um hin de óleo de oliveira. Faça um óleo de unção sagrado, uma mistura profissional, feita por um mestre perfumista. Ele será o óleo de unção sagrado, né? Use-o para ungir a tenda da reunião, a arca do testemunho, a mesa e todos os utensílios, a menorá, esses utensílios e o altar de incenso. O altar, a oferenda queimada e a todos os seus utensílios, o lavatório, sua base, você consagrará fazendo santidade das santidades. Qualquer coisa que os tocar se tornará santificado. Você deve ungir a Arão e seus filhos, consagrando-os para servirem como sacerdotes para mim. Para os filhos de Israel, diga-lhes, esse será o óleo de unção sagrado, para mim por todas as gerações. Mais uma vez, Eli ledoroterren, ou seja, por todas as gerações. Não derramem sobre ele, não derramem sobre a pele humana, né? E não usem a mesma forma para fazer como ele. Ele é sagrado e deve se permanecer sagrado para vocês. Alguém que misturar uma fórmula similar ou colocar sobre uma pessoa não autorizada, ela será extirpada do seu povo. Vamos lá agora sobre esse assunto aqui. O óleo de unção, tá? Conhecido aí como óleo de unção. Deus vem aqui e passa para Moshe tudo que seria, quais seriam os itens usados para fazer esse óleo, tá? Ele vem falar da mirra, fala da canela aromática, porque canela ela é uma casca, né? A árvore, Rashi ele comenta aqui. Ele sai comentando sobre essa questão. Ele fala aqui, ou seja, por que a Torá ela fala canela aromática, né? Porque ele sabe que a canela ela é uma casca de uma árvore. Então, existem cascas de árvores que tem aroma e não tem.
E assim ele fala da cana também, da cana que também tinha cana que era aromática e não, e ele sai explicando tudo isso daí, tá? E Deus vem falar aqui que ela tem que ser feita numa mistura, ou seja, profissional. Ou seja, não é qualquer coisa, gente. É algo extremamente profissional, feito ali para aquele objetivo, tá? Eu gosto muito desses assuntos porque é isso que começou a me fazer enxergar o quão importante é você observar os preceitos de Deus e não simplesmente pegar e fazer uma cópia, né? E um xerox ali e falar, não, isso aqui é um óleo ungido, tá? Mais uma vez, eu vou adentrar aqui a um assunto também que faz parte do decorrer da minha vida, né? Durante muito tempo, quando eu estive ali na igreja, tinha muito essa questão de a pessoa pegar um óleo perfumado, tudo, e vir ali e ungir as pessoas, né? Na época, como eu disse, não tinha muito conhecimento sobre isso, então você acaba, né, entendendo, falando, ah, não, tá igual, eles estão fazendo igual, tá na Bíblia. Só que aí que tá a grande questão que a gente estamos lendo aqui, né? Deus fala bem claro assim que a gente não deve derramar sobre aquele que era feito para a unção do sacerdote e de todos os utensílios do tabernáculo sobre pele humana nenhuma, tá? E não se deve fazer uma fórmula igual da mesma para poder fazer isso. E ainda Deus pega e fala assim no versículo 33, que alguém que misturar uma fórmula similar ou colocar sobre uma pessoa não autorizada, ela será extirpada do seu povo, ou seja, cópias. Você fazer uma cópia. Ah, esse aqui é um óleo ungido que eu estou vendendo aqui por 10 mil reais. Eu já vi isso, tá, pessoal? Eu já vi isso. Estou vendendo aqui por 5 mil reais. Ó, esse óleo ungido eu trouxe lá de Israel. Para você ungir. Aí nós entramos nessa questão novamente que eu adentro com vocês aqui, porque nós estamos numa parte da Torá totalmente instrutiva, né? Ela está nos instruindo como se deve ser feito as coisas. Aí a pessoa vem, faz aquele óleo e sai ungindo todo mundo como se tivesse, né, fazendo ali as pessoas consagradas. E é interessante que Deus fala que esse óleo aqui, que essas especiarias, era simplesmente para ungir todas as peças do tabernáculo e Arão e os seus filhos. E não é para fazer mais fora disso. Não é para você ungir casa, não é para você ungir carro. Eu já vi gente ungindo carro, tá? Então você vê o como as pessoas elas banalizam as coisas de Deus em mérito próprio. Por que eu digo por mérito próprio? Porque assim, você está fazendo desrespeito. Se você tem a Bíblia na sua casa, você sabe que você não pode fazer nada semelhante a isso, e você faz, você está caindo no erro que está dizendo aqui, você é estipado, você está fora. Ou seja, Deus deu ordenações, Deus deu mandamentos, preceitos, instruções de como fazer as coisas e nós fazemos de qualquer jeito. Aí, por orgulho, muito das vezes da gente, eu falo isso porque todos nós, eu passei por isso, o orgulho da gente, a gente não quer ir na fonte procurar saber como que é. Não, a fonte rejeitou o Messias, como se a figura fosse o Messias, né? É engraçado que Deus fala assim, tudo isso é para sempre, por todas as gerações, não tem essa, é Leolando Vaede, é para sempre. Não, mas a figura lá, o falso Messias, ele mudou tudo. Não mudou nada. A lei de Deus estará sempre em vigor, quer você queira ou não. Não é o Amaury que está dizendo aqui. A diferença de muitas das vezes que a gente tem, que a gente passa nesses lugares, é isso. É que as pessoas elas pintam algo para você em benefício próprio, porque ela quer que aquilo seja verdade. Eu não quero que nada seja verdade para mim, a não ser o que está escrito aqui. Acabou, não preciso enfeitar, vir falar para você, não, então, gente, vou pintar para você aqui. Não, você pode fazer um similar, tal, tudo. Não, tá falando, nem similar você deve fazer. Para sair ungindo ninguém.
E a unção só era para as peças do tabernáculo e para o correndo. Você não vê Israel aí no povo judeu com óleo de unção na sua casa. Desde aquele tempo, não existe, porque eles sabem que esse preceito ele só vai estar em vigor enquanto tiver o tabernáculo correndo e todas as peças. Então não se tem isso. Vamos dar continuidade aqui. Então nós entendemos que essas especiarias, essa feita aqui, ordenada por Deus a Moisés, era simplesmente para fazer em relação ao tabernáculo e o sacerdote, sobre Aarão e os seus filhos. Fora disso, tá? Rashi ele até comenta aqui, que eu não estou lendo todos os comentários de Rashi, são enormes, tá? Rashi ele até comenta que você poderia fazer, só que você poderia fazer e não obtiver lucro daquilo. Você faria e você passaria ali para o sacerdote estar fazendo. Ou seja, você faz igual, mas para dar para o uso correto dele, não para você utilizar. Não para você vender óleo ungido. Ó, óleo trazido. Não, isso é balela. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Isso parte daquele pressuposto que todas as nações fazem. Elas querem pegar e construir algo que seja de acordo para você. As pessoas elas criam deuses para você, deuses que atendam às suas necessidades. Tudo que está fora da Torá, você queira ou não queira, é fora de Deus. As nações, desde os gregos, os romanos que tomaram conta da grande religião no mundo aí, tudo que eles fizeram foi criar deuses segundo o que eles necessitam. Não segundo aquilo que Deus quer que você faça, mas aquilo que você necessita. Eu preciso disso, eu preciso que Deus me entenda disso. Então eles criam uma figura para você assim. E nós estamos vendo que Deus ele não barganha. Deus ele não usa de barganha com ninguém aqui. Eu sou assim, você faz assim, se você não fizer, é igual um pai. Eu sei, hoje em dia, né? Eu não vou entrar nesse assunto, eu não tenho como é que eu falo, direito de estar falando esse assunto. Tá? Então vamos adiantar aqui. Vamos continuar. Deus disse a Moisés. Versículo 34. Deus disse a Moisés: pegue para você especiarias de bálsamo, onirra, gálbano, eulíbano puro, especiarias, todos do mesmo peso. Faça delas incenso, uma mistura profissional por um mestre em perfumaria. Bem misturadas, pura e santa. Moa-o bem fino e coloque dele diante do testemunho na tenda da reunião, onde eu me encontrarei contigo lá. Ela será uma santidade para vocês. O incenso que você fizer, não faça-o da mesma fórmula para o uso pessoal. Ele deve ser sagrado para Deus. Se alguém fizer algo como ele, para cheirá-lo, será estipado do meu povo. Agora vem a questão do incenso que era oferecido ali sobre o altar de cobre que nós falamos lá no final da Paraxá. Ali Deus falou para Moisés, Moisés pegou e só comentou. Aqui vem os ingredientes que eram feitos para poder Aharon acender ali na parte da manhã e na tarde. Tá? Então aqui a Torá ela vem agora e instrui a Moisés quais eram as folhas aromáticas que deveriam ser feitas para Aharon fazer lá dentro do tabernáculo no misber ali de ouro, tá? E mais uma vez, outro alerta aqui de Deus, não é para fazer idêntico ou semelhante para ter outro tipo de uso, a não ser Aharon usar lá, tá? É a mesma questão que a gente falou do óleo da unção. Vamos lá que nós temos aqui mais coisas ainda para tratar. Deus falou a Moshe dizendo, veja, eu chamei pelo nome Betzazel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá. Eu lhe impregnei um espírito divino com sabedoria, entendimento e conhecimento e com habilidade para todos os tipos de arte. Para delinear obras, trabalhar com ouro, prata e cobre, cortar pedras para engates, entalhar madeira e fazer todo tipo de trabalho. Eu designei com ele a Oholiabe, filho de Ahi-Samar, da tribo de Dan. Em todas as pessoas naturalmente talentosas eu coloquei sabedoria no coração para fazerem tudo o que ordenei. Ou seja, Deus vem começar a falar aqui sobre aquela questão que eu sempre comento aqui com vocês, que cada pessoa aqui ela é única.
Cada pessoa é única, mas elas fazem parte de um grande quebra-cabeça. Tá? Deus vem aqui e fala que ele colocou um espírito divino de sabedoria sobre Bezalel e sobre Aholiab, né? Para que eles viessem a fazer todos esses trabalhos que Deus pediu. Então, você é único que está me ouvindo. Você é único. Eu sou único. Cada um de nós temos algo para fazer para Deus, porque Deus nos colocou um espírito de sabedoria para fazer aquilo. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu sei que tem outras pessoas que fazem muito mais elevadas do que eu. Tem canal de rabino aí que falam isso aqui, tá? Só que o que você precisa ouvir é o que eu tenho para falar. É o que o Amaury tem, tá? Porque o Amaury participou dos dois mundos. O Amaury estava lá, antigamente na igreja, agora o Amaury está aqui do judaísmo. Então, o Amaury conhece lá e conhece aqui. Então, o que eu posso falar para você, eu estou passando aqui com propriedade. Não estou aqui, ou seja, cada pessoa no mundo tem a sua peculiaridade para Deus. Só que não esqueça disso, assim como um grande quebra-cabeça que informa ali uma imagem bonita, as peças são diferentes, mas todas elas se encaixam para formar uma única coisa. Então, cada um de nós aqui, de certa forma, é especial para Deus, dentro daquilo que Deus escolheu para que você faça. Tá? Voltando aqui. Então, Deus deu sabedoria para essas pessoas para fazer todas essas obras do tabernáculo ali. A tenda da reunião, a arca do testemunho, a tampa da arca que está sobre ele, todos os utensílios para a tenda, a mesa e seus utensílios, a menorá pura e todos os seus utensílios, o altar de incenso, o altar da oferenda queimada e todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as roupas de malhas, as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, as vestes para os filhos para o servirem, o óleo da unção, o incenso de especiarias para a santidade. Eles farão tudo o que eu ordeno. Deus falou a Moshe dizendo, você falará aos filhos de Israel. Só concluindo essa parte aqui, ou seja, Deus falou que toda a obra que nós estamos vendo lá, desde Tetsavé, desde Terumá, Tetsavé, sobre a obra do tabernáculo, Deus deu sabedoria para Oliave e Bezalel fazer e outras pessoas os ajudarem. Tudo, ou seja, eles serão ali os responsáveis. Agora a Torá ela vai entrar aqui num assunto que eu acho extremamente assim, fenomenal. Tá? Que o que eu falo, a gente para, lê e não consegue entender. Mas vamos lá. Versículo 12, capítulo 31. Deus falou a Moshe dizendo, você falará aos filhos de Israel dizendo-lhes, mas vocês devem guardar os meus shabatotes, meus sábados, pois ele é um sinal entre mim e vocês, por todas as gerações, para saber que eu, Deus, os santifiquei. Guardem o shabat, pois é algo sagrado para vocês. Aquele que o violar será morto, pois todo aquele que fizer um trabalho, sua alma será extirpada de dentro do seu povo. 6 dias trabalho será feito, mas no 7º dia é shabat de descanso completo, santo para Deus. Quem quer que faça qualquer trabalho no shabat será morto. Os filhos de Israel devem observar o shabat fazendo o shabat durante todas as suas gerações, tá? Como uma aliança eterna. Ele é um sinal entre mim e Israel que durante os 6 dias da semana Deus fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Meus amigos, aqui tá, eu acho que é o ponto mais alto de tudo isso aqui. As pessoas muitas vezes não entendem a questão do Shabat para o povo judeu. Acham que o povo judeu está perdendo tempo, é questão ritual. Mas aqui eu vou me adentrar num assunto profundo com você. Vocês me permitem tomar esses últimos minutos aqui só para falar sobre isso daqui. Entendamos bem. Deus estava falando aqui agora de todo o trabalho do Mishkan, de todo o trabalho do tabernáculo. Certo? Aí Deus vem e alerta Moisés o seguinte. Fala para Moisés, é assim, Moisés. Chegou o Shabat, nenhuma obra você vai fazer. Não quero saber se é do Mishkan, se é do tabernáculo, se estão confeccionando a arca sagrada. Eu não quero saber. Sábado não é para fazer obra nenhuma. Então, eu vou ler aqui o comentário de Rashi para a gente se aprofundar mais nesse assunto, tá?
Apesar de vocês estarem ansiosos e terem pressa para concluir o trabalho da construção, o Shabat não pode ser posto de lado por causa desse trabalho. Todas as vezes que aparece ar e hak, que são duas palavras que aparecem aqui no hebraico, né, são para fazer exclusões. E neste caso, para excluir o dia de Shabat do trabalho da construção do tabernáculo. Pois ele é um sinal entre mim e vocês. É um grande sinal entre nós de que eu escolhi para lhes conceder como herança o meu dia de descanso para repouso. Ou seja, Deus vem aqui, o povo estava ansioso. Após o pecado do bezerro, né, o pessoal ficou ansioso porque queria novamente a presença de Deus sobre a vida deles. Então ele falou, vamos construir Mishkan, vamos acelerar. Mas Deus falou, opa, chegou o Shabat, chegou o sábado, chegou o sétimo dia, cessou, não é para fazer nada. Tá? Abrindo um parênteses aqui, é daqui onde tira todas as 39 proibições de Shabat, segundo tudo aquilo que era feito. Então você tem aqui dentro do Mishkan, você tinha que desenhar, fazer ali os desenhos, tinha que soldar, né, vou usar o termo assim, martelar, você tinha que costurar, você tinha que carregar, você tinha que fazer um monte de coisa. Então daqui os sábios tiraram as 39 proibições que não se deve fazer no Shabat, que são são coisas laboriais, né, laborativas, não sei se nem se existe essa palavra, tá? Mas questão do labor. Deus cessa, fala, não quero saber, é sábado, acabou, não vão fazer nada. Passou o sábado, vocês continuem a obra. O mais importante é que vocês abracem a minha aliança, porque esse é o meu sinal entre mim e Deus falando. Agora aqui é o mais profundo. Deus falou, esse é um sinal entre mim e vocês, por todas as gerações, para saber que eu Deus, o santifiquei. Tá? A pessoa ela pode dizer o que ela quiser, ela pode falar o que ela quiser, é o que está na Bíblia. Deus deu o Shabat como um sinal entre ele e o povo judeu, o povo de Israel, o povo que está aqui até hoje, Baruch Hashem, graças a Deus, né? É um sinal entre eles. Por isso que as pessoas taxativas falam, você não precisa guardar Shabat. É óbvio, você não precisa guardar Shabat. Você não é judeu. Você não tem essa obrigação. Verdade, você está de parabéns. Tá? Só que aí entra toda uma questão aqui, uma questão, como é que eu posso dizer para vocês assim? É lá a questão de Isaías 56, 55 em diante, se não me falha a memória agora, que Deus fala que qualquer um, e ali Deus dá uma sequência de pessoas, estrangeiros e até eunuco que eles eram castrados. Deus fala assim, mas qualquer um que quiser abraçar a minha aliança, chamar o meu sábado de deleitoso, Deus fala assim, eu também nos concederei, e lhes darei nome, melhor de que filho de filhos, de judeus que não guardam, no caso, né? Um nome eterno para eles também dentro da minha casa, ou seja, todo esse desprezo hoje que fazem pessoas que não são judias, o pior ainda é o judeu, né? Que fazem esse desprezo do sábado. Eu digo desprezo por causa da questão do que? Tem pessoas que ela tipo assim, fala, ela é inteligente. Ela fala, Mauri, eu não tenho obrigação de guardar Shabat. Parabéns. Você está totalmente certo. Nota 10. Só que você não pode desprezar. Você tem que entender que o que eles fazem não é porque eles querem, mas porque Deus ordenou. E se você que entende isso, que você que fala assim, eu faço parte do Israel espiritual, eu não sou Israel físico. Verdade, parabéns, você é Israel espiritual. Por que você despreza o Shabat? Eu não digo para você guardar o Shabat. Eu não digo para você deixar de fazer 39 proibição, mas você chamar ele de deleitoso. Você falar, nossa, que bom é o que Deus criou, o sétimo dia. Tá? O Amauri que está aqui com vocês não é judeu. O Amauri não nasceu, não foi criado numa família judaica. Mas chegou toda sexta-feira, todo Shabat, eu faço aquilo, o que eu posso fazer dentro do Shabat. Tá? O Shabat, nós estamos vendo aqui, ele é uma ordem dada para os filhos de Israel, para o povo judeu. Então, se eu que não sou judeu quero guardar o Shabat como eles, eu acabo caindo em transgressão.
Está me entendendo? Então, por isso que eu não venho aqui falar, a Mauri está guardando o Shabat igual judeu. A Mauri não está guardando o Shabat igual judeu. A Mauri faz aquilo que ele precisa fazer, aquilo que eu posso fazer, que está ao meu alcance. Para que eu caia lá em Isaías 56, eu entendo o deleite do Shabat do povo judeu. Hoje, o Baruch Hashem, eu entendo, eu vejo que a comida sai diferente, que tudo que eu faço naquele dia, ele é diferente. Você não vai saber isso porque você nunca se deu uma oportunidade para fazer isso, porque você acha que tal figura aboliu o sábado. O suposto filho de Deus aboliu o sábado. Ou seja, rapaz, você não sabe do que você fala. Não. Está totalmente equivocado. O Shabat, Baruch Hashem, desde esse dia que Deus destruiu o Shabat, até os dias de hoje, ele é guardado no dia correto. No dia correto. Caso você não saiba, Shabat Israel, ele para. Tá? Domingo lá é um dia normal, é um dia de semana. Então não venha você com essa história de que não, lá funciona. Como sempre funcionou o Shabat. Tá? Vamos só terminar aqui, ou seja, Deus fala, então vocês entenderam que Deus aqui, após todos os serviços do tabernáculo que eles estavam construindo, ele falou, não, vocês vão começar a construir, mas chegou o Shabat, vocês param. Vocês já pararam. E Deus fala, é um sinal, tá? Isso aqui ou seja, o sinal é aquilo que está posto à sua frente. Deus não está falando que é um milagre, é um sinal. Entre mim e vocês, por todas as gerações, tá? Ledor terreno, ou seja, por todas as gerações. Não tem essa. Se fosse assim, Deus tinha falado lá na frente, não vai precisar nada, não. Para vocês é por todas as gerações. Não importa quem venha falar para vocês, não precisa guardar o Shabat. Essa pessoa é um miguel, vamos dizer assim, ele está fora de si. Mishigne diz em hebraico, tá? Não vou falar a tradução literal de Mishigne aqui não, para não ficar pejorativo, tá? Aí vem assim, ó. Aquele que violar será morto, pois todo aquele que fizer um trabalho, sua alma será extirpada de dentro do seu povo. Aí você fala, Mauri, hoje isso está em vigor? Você está vendo pessoas que não cumprem o Shabat, judeus que não cumprem o Shabat sendo mortos? Você está entendendo o contexto aqui que o povo estava voltando-se ali depois do grande erro que foi o pecado bezerro, construindo o mexicano, onde a presença de Deus estaria com ele de novo. Aí a pessoa do nada está ali, ela simplesmente, não, eu vou continuar aqui. Deus fala, mas você está dando um exemplo para todo mundo aqui. Eu não vou mais me aprofundar sobre isso, tá, gente? Porque eu acho que isso aqui ficou muito claro. 6 dias trabalhar será feito, mas no 7º dia Shabat de descanso completo, santo para Deus. Quem quer que faça qualquer trabalho no Shabat será estipado, tá? Será morto. Versículo 16, para nós terminarmos aqui. Os filhos de Israel devem observar o Shabat, fazendo o Shabat durante Kol, né? Lodeterren, ou seja, todas as suas gerações. Como uma aliança eterna. Uma aliança, um casamento eterno, para sempre, entre Deus e eles. Ele é um sinal entre mim e Israel. Agora que é o mais profundo aqui. Deus fala assim, é um sinal entre eu e o povo judeu. Por isso que você e eu não temos essa obrigação. Mas se você quer estar com o povo judeu, quer morar com ele, aí já é uma outra história. Tá? Que durante 6 dias da semana Deus fez o céu e a terra, mas no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Então nós entendemos aqui que essa aliança que Deus fala com o povo judeu do Shabat, vocês entendam bem, entre ele e o povo judeu. E essa é uma aliança confirmando que esse Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º cessou. Aí você fala, então, mas eu também acredito. Então, você entendeu a mensagem, né? Pelo menos respeite o Shabat. Meu amigo, eu não vou falar para vocês quais são as lições que nós tiramos aqui, porque eu já falei no meio de todo o shiur, toda a drachá aqui, das lições que nós tomamos. Não tenha plágio das coisas de Deus. Não faça cópia das coisas de Deus. O que Deus ordenou é o que Deus ordenou. Tá? Não contem nada. Não fazem contagem. Tá? De nada.
Evite Ainará, evite olho gordo, como diz assim, um olho mau. Nará em hebraico, Ra, vem de Ra, tá? Que Ra é mau. Ain, olho, Nará, ou seja, um olho ruim, ou seja, não crie um olho ruim. Não fique contando. Nós tendemos lá na casa do... No caso, se não me engano, é de Elias, eu não vou me lembrar agora. Qualquer coisa, deixa aqui com vocês um comentário, deixa aqui embaixo. Quando acho que ele... Ezequias, desculpa, ele abriu, né? Ele teve toda aquela questão de voltar ao templo e começou a mostrar o que tinha dentro do templo. E Deus foi lá e falou para ele: ó, você só tem mais tantos dias de vida. Tá bom? Amigos, isso é o que nós aprendemos. Você não conta, você não mostra o que você tem. Tá? Sem mais delongas, nós terminamos aqui com 56 minutos de vídeo, mas é inevitável. Amanhã também é outro shiurim bem grande, tá bom? Mas eu agradeço vocês, um Todarabá, por estar aqui conosco, ter nos acompanhado até esse final aqui, tá bom? Desde o mais eu agradeço a todos. Você que ficou aqui conosco até agora, que é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui conosco. Os que já estão acompanhando mais uma vez, é um prazer. Qualquer dúvida, pergunta, gente, eu sou a pessoa mais comunicativa que tem. Qualquer dúvida que você tiver, você deixa aqui nos comentários, eu respondo para você. Eu garanto para você que eu respondo. Tá bom? Mais uma vez, Todarabá, Lehitraot, fiquem com Deus e que o Mashiach venha hoje. Se ele vir hoje, nós estaremos lá em Jerusalém com ele. Se não, amanhã estaremos aqui de volta com a segunda parte da nossa porção de Kitzá. Tá bom? Fique com Deus, Todarabá, Lehitraot. Tchau, tchau.